Olá a todos, começamos mais um Questão Não Tem X e esta semana vamos falar sobre storytelling. Sim, parece que as palavras também seguem algumas modas. Por exemplo, em relação a como denominar algo ou traduzir ou não. E aí essa questão levanta muitas coisas. Para nos determos nessa, o storytelling, que parece tão em voga, tão falado, e inclusive com tantos cursos a serem oferecidos, pós-graduação, MBA, coisas do tipo. Se traduzirmos, teríamos algo, o que nós costumamos chamar de contação de histórias. E praticamente, nós não temos aí grandes diferenças. Quando nós vamos para a questão da fundamentação teórica, nós temos o storytelling, a ideia de contar histórias, a força da narrativa, digamos assim. Mas quando nós falamos contação de histórias, geralmente evoca no nosso interlocutor algum ambiente muitas vezes estritamente escolar. Então, aquela figura da professora a contar uma história para crianças e simplesmente com um fundo relacionado à apreciação literária, à própria fruição poética, literária, ao incentivo, ao gosto pela leitura, ou muitas vezes com algum cunho didático. E o storytelling faz questão de destacar o poder da narrativa, o poder do contar história para transformar comportamentos, concepções humanas. Então, no final das contas, é muito mais o que focaliza, o que se destaca e em que contexto ele se encontra do que duas coisas diferentes. Eu não teria nenhum problema em dizer que a contação de história, os contadores de história e os profissionais de storytelling, nós temos exatamente a mesma essência, mas muitas vezes nós temos focos diferentes e ambientes diferentes. Então, por exemplo, quando se usa a expressão em inglês storytelling e não opta por traduzir como contação de histórias, geralmente é para o ambiente empresarial, coisas relacionadas à publicidade, à comunicação empresarial, muitas vezes ao cinema, à produção audiovisual em si, e a questão dos roteiros. E basicamente é apenas uma questão de mudança de ambientes. Até porque nós não podemos esquecer que a educação por si só tem todo esse cunho formativo de transformar, de mudar, de ampliar horizontes, de construir. Então, não estamos em momento algum falando de duas coisas diferentes. Então, e por que será que agora o storytelling está tão em voga nesses outros ambientes? Primeiro, nós não podemos dizer que storytelling é uma coisa de agora. Nós temos aí, se formos atrás disso, olha, é tão antigo quanto a humanidade a ideia de contar histórias. Há quem defina o ser humano como um animal narrativo. Eu adoro essa expressão, essa definição. Que, na verdade, o que nos distingue dos outros animais é a nossa linguagem, a forma como nós contamos, construímos a nossa história, muitas vezes. Aí daí a história do animal racional, e esse raciocínio é fundamental para esse elemento. Então, vamos lá. Se falamos tanto em storytelling e como é que ele pode estar inserido em tantos ambientes, muitas vezes vale a pena esclarecer o que é ou o que não é storytelling. Então, para começar, já falamos da questão da contação de história ou da realização dessas histórias de forma mais humana possível, o mais antiga possível. Nós podemos salientar alguns pontos. O que é que storytelling não é?
Primeiro, storytelling não é oratória. Como assim? É lógico que envolve a ideia, por exemplo, de falar em público, e é uma técnica, talvez eu não diria uma técnica, eu diria uma metodologia, que auxilia imenso na oratória. Mas o falar somente, o fato de falar em público não necessariamente vai estar relacionado ao storytelling, não podemos tomar isso como sinônimo, não é? Uma outra questão é que, embora o storytelling tenha essa questão de transformar, modificar situações, ambientes, objetivos, ele não é necessariamente uma ferramenta de persuasão. Ele não é uma forma de fazer com que as pessoas concordem conosco, com quem conta a história. Ele, na verdade, cria um meio comum, onde nós podemos compartilhar experiências. E esse é um ponto fundamental. Então, essa questão da diferenciação é essencial. E, por fim, storytelling não é criar simpatia. Como assim? Não é aquela ideia de alguém que impressiona, que gera impacto na sua fala, mas, na verdade, a ideia do storytelling, se nós trazemos essa questão que nós acabamos de mencionar sobre compartilhar experiências, storytelling não é para gerar simpatia, né? Os outros com foco naquele que conta, mas é para gerar empatia, é fazer estar junto, estar, digamos assim, no mesmo ponto, na mesma perspectiva, do mesmo lado. Então, essa questão é fundamental, aliás, essas questões são fundamentais, e isso já há muito tempo extrapolou os muros da escola, foi para além da questão estritamente educacional, formativa, seja com crianças, jovens, adultos, enfim. Então, o storytelling, como nós dissemos no início, hoje está em todos os ambientes e é considerado uma ferramenta fundamental para isso, para o marketing, para a comunicação institucional, para treinamentos, para a cultura empresarial de uma forma geral. Então, nós temos às vezes a ideia de que negócios, né, a ideia do empreendedorismo, do ambiente corporativo, são muitas vezes números. Mas, meus queridos, não se enganem. Nada, absolutamente nada foge às palavras. Mesmo aquilo que nós não dizemos. Então, hoje eu queria deixar só esse gostinho para vocês. E nós podemos outros dias aprofundar um pouco mais sobre esse storytelling, sobre esses métodos, essas técnicas. E, lógico, se vocês tiverem interesse nisso, comentem aqui, porque nós podemos trazer outras coisas. E, com certeza, nós temos exemplos aí muito, muito ricos em relação a conteúdos de excelência com essa base, com essa metodologia. Então, por exemplo, basta para citar um no ambiente brasileiro, um que eu acho fenomenal é o Sérgio Cortella, né? Então, basicamente, é a metodologia dele. E aí nós vemos como essa amplitude da ideia da história vai para além de a leitura de um conto. Não é isso que o Sérgio Cortella faz, o Mário Sérgio Cortella, né? Ele realmente, ele encanta, ele conduz a observação, conduz a reflexão sobre temas relevantes a partir também dessa questão do contar história. Então, daí tem muita história para contar. Mas por hoje é só. Obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.